Os evangelhos registram milagres, palavras e gestos que mudaram o curso da história. Mas entre uma cena e outra, existe um movimento recorrente que quase nunca recebe atenção. Jesus se afasta. Ele deixa a multidão e permanece em silêncio. Isso acontece antes de Lázaro sair do túmulo, antes da multiplicação dos pães, antes de caminhar sobre o mar, antes de escolher os 12. O texto não descreve longamente esse intervalo, mas ele está sempre ali, firme, repetido, impossível de ignorar. Esse momento nunca recebe explicação direta. O texto apenas segue adiante, como se algo já tivesse sido resolvido fora do alcance da cena. Jesus se afasta. O tempo passa. E quando ele retorna, a história avança de forma irreversível. O que acontece nesse intervalo não é descrito, mas acontece vezes demais para ser ignorado. É nesse espaço entre o ruído e a ação, onde tudo precisa ser deixado para trás antes que a história avance, que a narrativa conduz quem observa ao Vale da Redenção. Os evangelhos não tratam o afastamento de Jesus como detalhe secundário. Ele surge sempre nos momentos que antecedem algo decisivo. Quando a multidão cresce, ele se retira. Quando a expectativa aumenta, ele desaparece. O texto registra esse movimento com naturalidade, como se fosse parte essencial do que está prestes a acontecer. Em Marcos, após curar muitos, Jesus se levanta ainda escuro e vai para um lugar deserto. Em Lucas, enquanto todos o procuram, ele permanece sozinho em oração. Em Mateus, depois de alimentar milhares, despede a multidão e sobe ao monte. Não há explicação longa. Não há diálogo. Apenas o registro de que ele não permanece onde o ruído se concentra. Esse afastamento não interrompe a missão. Ele a prepara. Jesus não age pressionado pelo fluxo dos acontecimentos, nem reage à urgência dos outros. Ele cria um intervalo, um espaço onde a narrativa desacelera, como se a história precisasse atravessar esse silêncio antes de avançar. O texto não descreve o que acontece nesses momentos. Não revela palavras, nem gestos visíveis, mas deixa claro que algo se organiza ali. Quando Jesus retorna, a sequência se desenrola com precisão. As decisões estão firmes, as ações são diretas. Nada parece improvisado. O afastamento não é fuga, é posicionamento. Ele se retira do olhar público para permanecer onde a direção não é disputada. Esse movimento se repete tantas vezes que passa a funcionar como um sinal silencioso. Antes de qualquer palavra que altera a realidade, há um recolhimento que redefine o curso da história. Quando Jesus se afasta, o texto não descreve atividade. Não há registro de discursos, nem de pedidos, nem de diálogos. Há silêncio. Um silêncio que não funciona como pausa narrativa, mas como território. É ali que a história se reorganiza, fora do alcance da multidão e longe da pressão do momento. Em várias passagens, esse silêncio aparece antes de decisões irreversíveis. No deserto, antes do início do ministério. No monte, antes da escolha dos 12. Na noite, antes de enfrentar
o que ninguém mais poderia carregar. O Evangelho não explica o conteúdo desse silêncio, mas deixa claro o seu peso. Nada acontece por fora, enquanto algo se define por dentro. Esse não é um silêncio vazio, é um silêncio carregado de direção. Jesus não entra nesses momentos para pensar melhor, nem para buscar alternativas. Ele entra porque é ali que a vontade deixa de disputar espaço. Não há negociação. Não há ensaio. O texto sugere que, quando o silêncio se estabelece, a decisão já não oscila. Por isso, quando ele retorna, as palavras são poucas e precisas. As ações não hesitam. A cena avança sem resistência. O silêncio não atrasou a história. Ele retirou tudo o que poderia desviá-la. É como se o ruído precisasse ser atravessado antes que a autoridade pudesse se manifestar sem interferência. O Evangelho não pede que o leitor admire esse silêncio. Ele apenas o registra, mas ao repetir esse padrão, deixa um rastro claro. Há momentos em que a ausência de palavras carrega mais consequência do que qualquer discurso. E Jesus parece saber exatamente quando entrar nesse território e quando sair dele. Depois do afastamento e do silêncio, Jesus retorna. E quando retorna, a narrativa muda de ritmo. Não há tentativa, não há ajuste. As palavras surgem com precisão incomum, como se já soubessem onde tocar. O texto não apresenta hesitação. Ele apresenta consequência. Diante do túmulo de Lázaro, Jesus não debate possibilidades. Ele não mede reações. Ele fala. E o que chama a atenção não é o volume da voz, mas a certeza do gesto. A cena não se constrói em torno da expectativa do milagre, mas da autoridade com que a palavra é dita. Algo já está decidido antes que o som atravesse o ar. O mesmo acontece em outras passagens. No mar agitado, uma frase encerra o caos. Diante do paralítico, uma ordem redefine uma vida inteira. Em cada caso, a palavra não inaugura o movimento. Ela o confirma. É como se a realidade apenas acompanhasse algo que já havia sido estabelecido fora do alcance da cena visível. Os evangelhos não descrevem Jesus testando resultados. Ele não corrige comandos, não reforça pedidos. A palavra retorna como extensão de uma decisão anterior. O silêncio não preparou um discurso melhor. Ele preparou o terreno onde a palavra não encontra resistência. Por isso, quando Jesus fala, não há esforço aparente. A autoridade não se constrói na cena. Ela chega pronta. O texto sugere, sem explicar, que a força da palavra não nasce do instante em que é pronunciada, mas do caminho que a antecede. E esse caminho passa, invariavelmente, por um silêncio que quase nunca é observado, mas nunca é dispensável. Esse padrão atravessa os evangelhos de forma constante, sem jamais ser interrompido, mas também sem nunca ser transformado em explicação. O texto não apresenta o afastamento de Jesus como ensinamento direto, nem trata o silêncio como algo a ser decifrado. Ele simplesmente o mantém ali, integrado à narrativa, como parte do movimento que antecede tudo o que realmente importa. Com o passar do tempo, o olhar se fixa no que é visível,
As palavras ditas em público ganham destaque. Os gestos extraordinários passam a ser o centro da atenção. O que acontece antes deles começa a ser lido como pano de fundo, como intervalo sem função própria. Mas os evangelhos não fazem essa distinção. Para o texto, o silêncio não é ausência de ação. Ele é parte da ação. Jesus nunca interrompe a narrativa para explicar esses momentos. Ele não os converte em lição. Não oferece instruções. Não convida ninguém a imitá-los conscientemente. Eles permanecem como algo vivido, não ensinado. Algo registrado, mas não destrinchado. O leitor percebe o padrão, mas não recebe a chave. O movimento está ali, exposto, mas o conteúdo permanece protegido pelo próprio silêncio. Talvez seja por isso que esse aspecto da história tenha sido pouco habitado ao longo do tempo. Ele não se adapta à repetição mecânica. Não pode ser transformado em fórmula. Não responde à pressa. O silêncio exige permanência, exige atravessar um espaço onde não há confirmação imediata, onde não há resposta visível, onde nada acontece por fora, enquanto algo se estabelece por dentro. Os evangelhos parecem preservar esse ponto com cuidado. Eles mostram o efeito, registram a consequência, mas mantêm intacto o intervalo que antecede tudo isso. Como se certas decisões não precisassem ser narradas para serem reais. Como se a autoridade não dependesse de explicação, apenas de coerência. Ao seguir adiante, sem revelar o que ocorre nesses momentos, o texto mantém algo essencial fora do alcance da exposição. Nem tudo que sustenta o poder precisa ser visto. Nem tudo que orienta a ação precisa ser dito. Algumas escolhas não são proclamadas. Elas são assumidas. E a história avança como se isso bastasse. Porque dentro da lógica do Evangelho sempre foi suficiente. Os Evangelhos não encerram essa história com uma explicação final. Eles a deixam suspensa no mesmo ponto onde sempre a colocaram. Antes da palavra, antes do gesto, antes do efeito visível. O silêncio permanece ali, não como ausência, mas como fundamento. Algo que sustenta tudo, sem jamais se oferecer como espetáculo. Jesus nunca ensinou esse intervalo como método. Nunca o apresentou como técnica reproduzível. Ele simplesmente o viveu, repetidas vezes, como parte indissociável do que vinha depois. A autoridade que se manifesta em público nasce em um lugar que não se presta à observação imediata. Um lugar onde nada precisa ser provado, porque já foi decidido. Talvez seja por isso que essa parte da narrativa incomode. Ela não entrega atalhos, não se adapta à pressa, não recompensa a curiosidade imediata. Ela exige atenção ao que o texto não desenvolve, mas insiste em repetir. Exige reconhecer que há movimentos decisivos que acontecem fora da cena principal. No fim, o que permanece não é uma resposta pronta, mas um peso narrativo difícil de ignorar. Antes que qualquer palavra altere a realidade, algo já foi atravessado em silêncio. E a história segue adiante como se isso fosse suficiente, porque para os evangelhos sempre foi.